E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Vamos falar um pouquinho de besteira, mas a gente vai conectar com algumas perspectivas que possam ser boas para quem se identificar. Eu estive analisando um comportamento dos jovens e aí eu consegui espelhar ao comportamento meu e de alguns quarentões. A ideia é o seguinte, obviamente, tudo isso parte sendo eu um objeto de estudo e trazendo ali algumas associações com as coisas que eu vivo, que eu trabalho, que eu estudo. E eu tenho filho, tenho filha, e é curioso ver alguns conteúdos que o meu filho consome no YouTube, que obviamente cabe a mim a responsabilidade do que ele está consumindo, então eu não posso em nenhum momento reprimir o meu filho se ele estiver falando, fazendo e se comportando de alguma forma que talvez não seja aquela que eu entenda ideal. Pois muitas vezes ele está no YouTube, pois eu estou cansado, não consigo entretê-lo e ele está consumindo uma série de merdas, né? E às vezes, junto ele, eu vejo que ele assiste muito pessoas que compartilham os jogos. Então você assiste uma pessoa jogando. Um parênteses curioso, né? Eu fico realmente impressionado com o nível dos novos tempos, pois é algo que me incomoda ver alguns perfis de algumas pessoas que possuem milhares e milhões de cifras e seguidores, mas sem nenhum critério em questões gramaticais, em conceitos, em concepções. E como não há um filtro, e principalmente a persona em si é uma persona na qual talvez ela nunca conseguisse de fato pertencer a alguns ambientes, nestas plataformas ela se torna um ícone. Que é um outro assunto, já tem vídeo compartilhado, mas nós vivemos muito isso hoje, sabe? O que também cabe a mim, pois se não fosse isso, talvez eu não estivesse aí construindo a minha jornada. A diferença é que eu estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade, não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade que não seja somente a minha e que o tempo inteiro está se transformando, se adaptando, reciclando, excluindo coisas nas quais eu já não me identifico, incluindo coisas novas que eu vou descobrindo e aprendendo. Mas, ao contrário disso, grandes figuras públicas, aspas, ditam as suas verdades como uma verdade absoluta e definitiva. Assim como eu já fiz, inclusive. Por isso que hoje eu tenho tanta vergonha de mim e compreendo os processos das outras pessoas. Mas voltando ao assunto, né? E ali eu comecei a ver e falei, caralho, né? Por que que a criança assiste o outro jogar? E por que não joga? E aí eu lembrei que existem jovens de 20, até mesmo 30 menos, alguns 30 menos ainda vivem essa realidade. Passam horas, dias, o tempo todo consumindo conteúdos de pessoas jogando, qualquer tipo de jogo. Eu pensei, cara, que merda isso. Porra, por que não joga? Né? Aí eu espelhei a mim, em alguns momentos que já foram vividos, inclusive numa natureza doentia, migratória, né? Na qual eu trabalhei seriamente e hoje eu tenho isso
de uma forma muito consciente, também muito bem trabalhada, que é assistir filme pornô. E aí é legal, cara, porque se a gente começa a enxergar a vida através de nós, né, nas nossas próprias falhas, nos nossos próprios erros, né, quando conseguimos quebrar um pouco o egocentrismo e sair daquela relação de vítima ou de supervalorização, a gente começa a ver que, cara, praticamente todos fazemos as mesmas coisas. Nós só trocamos os signos. Tudo volta à necessidade de pertencimento. Né? E também a gente pode abrir vários leques em cima de uma reflexão. Pois, por exemplo, eu que faço 42, agora é dia 22, hoje é dia 13, sexta-feira 13, Fuck Friday. Eu cresci jogando Atari, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, fliperamas. E nós tínhamos que comprar as revistinhas nas bancas para saber os truques. Cresci alugando fita em videolocadora, gravando música da rádio na fita para ouvir no Walkman. Tinha que esperar o próximo dia para assistir um desenho. Então, a vida ela tinha um tempo um pouco diferente. Tínhamos que criar as nossas próprias distrações, né? As distrações elas já não estavam prontas. E quando, obviamente, víamos alguém jogando algum jogo, assistíamos, pois ali existe um estudo também, né? Você está estudando, entendendo, aprendendo, vendo. Então eu entendo porque as crianças e os jovens também assistem outros jogar, né? Mas não jogam, ou jogam pouco, ou jogam muito também, né? Também não importa essa relação. O grande prisma aqui de atenção é pornografia. Tudo bem, pornografia eu pegava as revistinhas que tinha no banheiro do prédio que era dos porteiros, ou de primos mais velhos, né? E ali nasceu também uma grande verdade em cima dos prazeres, das sensações, das pulsões, os desejos, as fantasias, né? E ali também criou-se em mim uma natureza obcecada na qualidade sexual, casando posteriormente na minha adolescência junto ao álcool e drogas, fez com que minha vida se transformasse num grande nível apocalíptico, catastrófico, cataclísmico até o fundo de poço junto ao vício. E aí depois fui desconstruindo e desfragmentando de forma assertiva tudo isso até o momento de hoje. Mas todas essas naturezas, elas habitam dentro de mim. Então quando eu penso, como que um jovem de 25 anos passa 5 horas assistindo alguém jogar? Como que um adulto, às vezes casado, se relacionando, passa 2 horas assistindo filme pornô? Por que não vai transar? Por que não vai jogar? Porque também faz parte da vida. Porque também faz parte das pulsões imaginativas, mas que se convertem em sensações fisiológicas, naquele estímulo, daquele conteúdo, daquele consumo, seja lá o que for. Então seria somente isso, mas a gente vai espelhar para deixar um pouco substancial o nosso momento de conversa, analisando os efeitos que vivemos hoje, né, ao fenômeno da existência junto à participação do mundo digital e todos os facilitadores, incluindo as questões de inteligência artificial, chat GPT, né? Porque a criação de avatares e de profiles e de signos tribais, de pertencimentos e etc., ele está em tudo. Novamente, né, quando eu penso isso, também já é um olhar bem egocêntrico, porque nem o mundo todo é como talvez as fatias do mundo ocidentais e consumistas são, né? Existem locais que têm uma participação diferente com a realidade do mundo digital e as questões dos facilitadores artificiais.
Mesmo que estejamos talvez no melhor momento da existência, com todos os progressos, avanços industriais, tecnológicos, científicos, medicinais, digitais e etc., pela qualidade quântica polar dualista, a fatia negativa deste polar positivo cria, né, uma invalidez da natureza orgânica do ser, pois ele não se desenvolve a necessidade de uma execução, pois já está pronto, né? Então, tudo está pronto, tudo tem, tudo alguém faz, alguma coisa faz, então a pessoa não se desenvolve. Estamos, de uma certa forma, vivendo a involução de uma evolução às questões facilitadoras. Mas, que pode ser contraditório, dicotômico, paradoxal, cada um vai viver a sua verdade. De qualquer forma, o que a gente tem hoje é realmente a grande era de uma doença invisível, associada, justaposta, oriunda do egocentrismo, não numa qualidade de reconhecimento e identificação de si, né? Até mesmo em vias comparativas, a, de repente, entender o que quer mudar, o que quer cultivar, mas sempre em cima de um vitimismo ou uma supervalorização, né? E são hoje molduras, são vitrines, as premissas de identificação e não os estoques ou a grande obra composta. Em outras palavras, nós encontramos hoje uma vida desenvolvida tão somente nas qualidades de algoritmos, né? Então, assim como um jovem de 25 vê alguém jogando, ele não se dedica a ser o jogador. Assim como pessoas passam grandes prazeres de consumos em qualquer tipo de natureza, elas vislumbram, desejam, se encantam com aquilo, mas não conseguem se tornar aquilo, né? Hoje não há uma necessidade, não existe um critério, um filtro, né, uma diretriz, mesmo que estejamos aí numa grande verdade cruzada, com essas questões diferentes entre o nosso globo, os locais, né, as questões morais e éticas, as questões culturais, todas as vias, né, das nossas diretrizes que nos competem como algo pertencente a uma padronização local, a gente ainda encontra algo que não necessariamente faça com que a pessoa percorra a sua criação, a sua neoformação, a sua consolidação de um ofício ou de um conhecimento, né? Então, é isso. Temos lutadores de artes marciais que não treinam, temos ícones digitais que muitas vezes são papagaio de pirata sem saber ao certo o que são, né? Isso é comum. Quando eu falo, poxa vida, se hoje nós temos literaturas, estruturas para formações, métodos, metodologias, técnicas, dinâmicas, sistemas, cara, tudo isso partiu de alguém que se estudou a vida e compôs aquilo. Então todos somos fontes criadoras e criativas, né? Mas não, buscamos as repetições do que já tem, não nos empenhamos a descobrir as nossas próprias, o que de fato é de suma importância seguir as grandes modelagens da vida, né? São as modelagens que nos forjam até que possamos ter a nossa própria verdade. Porém, esses efeitos que estamos vivendo hoje são agentes de anulação da nossa natureza genuína e empírica como ser individual, singular, de individuação junto ao coletivo e às unidades coletivas. Então, nunca nos sentimos pertencentes. A incapacidade, a insuficiência, a inabilidade, a impotência, todas as faculdades de naturezas negativas, anulativas, de fatores baixo, menor, que ausentam a presença do ser consciente, elas estão prontas por algo, alguém, alguma coisa. Então, aquilo gera um prazer que não
preenche de fato, né? Porque são instantes ilusórios. Mesmo que haja ali uma síntese, né? Uma sinapse hormonal, neurológica, fisioneurológica, biológica, orgânica, física, sensitiva, né? Uma conversão que somatiza a experiência daquilo projetado, ainda não é real. Não é real. Não é real assistir uma videoaula, não é normal ler, estudar e saber a teoria, o teorema do fulano X. Não é normal. Até que haja a execução do mesmo. Se você estuda X coisa, mas você não faz X coisa, ainda assim não é real. É algo imaginativo. Por isso que é muito difícil trabalhar as questões de saúde / doença mental, porque nós estamos atuando em cima de campos invisíveis. Nós estamos atuando em cima das questões que não são concretas. Elas só se concretizam nos tristes fins, que geralmente são morte, suicídio, uma invalidez de uma depressão, acamado, internações, enlouquecimentos reais, vivendo grandes tragédias, né? Prisões, destruição da matéria, do que é concreto, do que é terreno, mundano. Aí se concretiza, aí é nítido, aí se transforma real a grande dificuldade de se trabalhar as questões da saúde e da doença mental. Porque estamos atuando em campos invisíveis que estão sendo preenchidos por outras faculdades de naturezas invisíveis, mas que existem dentro de uma realidade física, de efeito externo, mas que não vai ser trabalhada com questões externas. É necessário mergulhar e fazer. É necessário aprender a sofrer. É necessário aprender a esperar. É necessário viver o tempo real. É necessário não pedir coisas, ter coisas. É necessário fazer coisas. É necessário buscar, encontrar. Todos esses níveis de anestesiamentos, eles são fugas, eles não são encontros. Não nos encontramos de fato criando personas, avatares, profiles, arquétipos, qualidades alegóricas, sem que isso seja real internamente, não se sustenta. Podemos, né, ter efeitos externos que alinharão e encontrarão com as questões internas. Não é uma via única, a questão interna para externa. Às vezes o externo contribui para que se encontre o interno, e ali encontra uma simbiose de qualidade positiva. Mas se não estivermos atentos a essas grandes verdades, que também estão dentro de outras verdades, novamente aqueles que se identificam, estamos nos tornando pessoas inválidas de execução e de experimentação real, pois estamos vivendo uma série de simulações, né? A pseudo-verdade daquilo vivido, quando não. Pois assistimos jogos e não jogamos, assistimos pornografia e não transamos, assistimos artes marciais, mas não fazemos, assistimos diversas técnicas, estudamos, aprendemos, nos formamos, nos tornamos PhD, sem a execução real do mesmo. E não existe uma necessidade de ter a totalidade de todas as áreas. Basta que você tenha especificamente algo que compete àquilo que você se identifica, lembrando da impermanência, a transitoriedade, a volatilidade, a versatilidade, as diversidades, as multifaces dentro das múltiplas verdades. Onde o que você vive hoje foi diferente ontem e pode mudar amanhã. Mas jamais colocar como uma verdade absoluta, jamais colocar como algo definitivo, e não querer que isso se torne uma padronização. É de suma importância estruturas, padrões e etc. Mas essas coisas elas não estão mais sustentando, pois estamos vivendo hoje uma grande verdade de um mundo invisível. E o que há de concreto, de real, de mundano, está entrando em vias de escassez. Os recursos naturais já não estão sendo possíveis para sustentar, inclusive, a nossa necessidade que só aumenta em consumo dessas coisas, pois entramos e habitamos em um grande vazio,
pelo excesso de coisas não importantes dentro de nós. Por isso que aumenta o nível. Patologias, enfermidades, psicossomatizações, conversões somáticas, diagnósticos com novos transtornos catalogados com as suas variações de uma mesma origem. Pois não conseguimos entender que estamos ofuscados por tudo aquilo que nós mesmos criamos, cara. E aumenta o nível de remédio, e aumenta o nível de álcool, e aumenta o nível de droga, e aumenta o nível de todos os vícios. Vícios em jogos, vícios em aposta, vícios em compras, vícios em qualquer coisa que sacie a insuficiência existencial, pois não consegue se sentir parte, pois não constrói algo para ser parte, não faz nada para ser parte. Cria vitrines, quando nem mesmo encontra uma peça no estoque, pois o estoque está uma grande bagunça. E quando a gente vê essas realidades, vividas hoje a uma criança, por exemplo, as crianças são reflexos dos pais, cara. Se a criança está abduzida numa plataforma digital, consumindo conteúdos de todas as áreas e todas as sortes, é porque os pais não estão ali, dando atenção, orientando, não convida para fazer a comida junto, não ajuda a arrumar as coisas junto, não brinca junto, não faz a lição de casa junto. Pois os pais estão saturados com excesso de pornografia, com excesso de cobrança, sendo substituídos por qualidades artificiais, digitais, não conseguindo executar os seus grandes sonhos, pois eles foram projetados em questões simuladas, de simuladores, de simuladas a simuladores. Foi legal esse ato falho. E o reflexo disso tudo é o tempo inteiro o desprazer. Não há prazer, pois o prazer, ele exige ação. O ato define o ser, não importa o quanto tenhamos pensamentos e sentimentos bons ou ruins, é o ato que define o ser. E é a prática contínua que faz com que isso se consolide, inclusive pela impermanência, onde certamente existirão transformações ao longo do caminho. Mas enquanto estivermos abduzidos à necessidade espacial, celular, de qualquer signo tribal a um pertencimento de vitrine, jamais encontraremos as nossas grandes verdades dos nossos grandes estoques, que talvez estejam uma grande bagunça. Não queremos que as pessoas entrem nos nossos estoques, pois ali elas enxergarão a grande verdade. E não tem problema nada disso. A questão é sempre achar que isso está sendo vivido porque somos vítimas, ou porque não somos reconhecidos com as nossas supervalorizações, e que os nossos filhos, adolescentes, pais, vizinhos e grandes células regentes do que vivemos são os causadores das nossas alegrias e das nossas tristezas. Quando não, cara. Mas nada disso descarta a grande dificuldade em existir, ser, ter, viver. Mas é importante tentar, pelo menos, quando olhar algo, alguém, alguma coisa, seja lá o que for, trazer para a vida espelhativa e ver o quanto de nós também existe naquilo. E entender o processo daquilo. E conseguir nos reconhecer de forma consciente, no presente, o que também somos disso. E a partir desse ponto decidir o que queremos viver, cultivar, e entender que os juízos de valores sobre o que seria certo e errado, eles estão compostos a uma grande atmosfera muito infinita praticamente, de uma trama muito complexa que habita uma realidade atemporal. E quando tentamos engessar as coisas e dizer que isso está certo ou errado, é porque não conseguimos enxergar as grandes verdades das nossas próprias passagens e o quanto talvez aquilo seja vivido em cima da nossa presença, por falta, por excesso, por tentativas. Mas tudo isso que eu trouxe seria somente para descontrair um pouco, é que eu acabei mudando a minha vibe,
na relação do quanto estamos vivendo simulações e não as qualidades realmente orgânicas das nossas próprias faculdades empíricas, quando no fundo estamos todos, novamente, tão somente tentando ser feliz e amado, quando muito compartilhar o mesmo. Então tá tudo certo, até porque a vida continua sendo vida. Mas é isso, então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos e é nóis. Valeu!